Se você tivesse 10 mil reais disponíveis hoje, você saberia como investir esse dinheiro? A maioria das pessoas de fato não saberia. E o vídeo de hoje é justamente para te mostrar cenários de como eu investiria esse dinheiro, pensando aí para aquela pessoa conservadora, moderada e também aquela pessoa com um perfil mais agressivo em relação aos riscos. Então olha, fica no vídeo de hoje que aqui terá dicas importantes, tá? E mais do que isso, o meu propósito aqui é te fazer pensar como um investidor de verdade. E não apenas seguir modinhas, seguir as tendências do mercado, mas sim investir pensando em fundamento e pensando em longo prazo. E claro, vale a pena a gente dizer aqui também que não existe uma resposta única. Não existe um investimento perfeito. Isso porque antes de fato a gente falar sobre os investimentos em si, nós precisamos falar sobre o investidor. E talvez aqui seja o segredo, né, do investidor profissional que separa ele do investidor amador, tá? Olha só, antes de fato nós falarmos de investimento, é extremamente importante o investidor conhecer pelo menos 3 aspectos fundamentais. O primeiro, quais são os objetivos financeiros dele, né? Isso aqui vai dar um norte para ele poder filtrar as opções de investimento e escolher as que mais se adequam aos seus objetivos. Segundo, qual é a disposição e a capacidade desse investidor em correr riscos, né? Uma pessoa, por exemplo, mais de idade avançada, ela não tem ali tanta capacidade para correr muitos riscos, né? Porque imagina que ela coloca todo o patrimônio dela em renda variável e de repente pode acontecer alguma crise no mercado financeiro, algum problema específico do investimento que ele fez ali, e ele pode simplesmente perder tudo, né? E nesse caso, como a pessoa já está com a idade mais avançada, ela não teria uma capacidade de recuperar esse patrimônio pensando em longo prazo. Então nós precisamos olhar isso. Capacidade e disposição em correr riscos. A disposição é de fato em querer, né? É em um investidor querer ali correr riscos ou não, né? Existem muitas pessoas que têm a capacidade para correr riscos, mas que não têm a disposição, que simplesmente não querem correr esses riscos no mercado financeiro. Então nós precisamos entender isso. E o terceiro ponto é em relação ao tempo que um investidor pretende manter os seus recursos investidos. Com todas essas informações, nós podemos fazer o que eu chamo de alinhamento dos astros nos investimentos, que basicamente é combinar o investidor com seu perfil, seus anseios, com os investimentos que vão de acordo e complementam aí esses objetivos financeiros do investidor. Fazendo então esse alinhamento dos astros, você evita uma série de erros que são amadores e que muitos investidores iniciantes cometem, tá? Em simplesmente seguir modinhas, em fazer investimento que não está de acordo com o seu perfil, com seus objetivos, né? Então é extremamente importante essa etapa. E agora nós vamos falar então aqui sobre os 3 perfis de investidor que existe. O perfil conservador, o perfil moderado e também o perfil arrojado. E agora eu vou te mostrar como eu investiria 10 mil reais para cada um desses tipos aí de investidores. Começando então pelo perfil conservador, o perfil conservador é aquela pessoa que o foco dela é a segurança, é em preservar o seu patrimônio, tá? E para esse tipo de pessoa, eu investiria os 10 mil reais da seguinte maneira. Eu colocaria 50% desse valor em investimento do Tesouro IPCA, né, que é um investimento extremamente seguro, que nos protege contra a inflação, né, ele sempre vai nos garantir ali um rendimento real, ou seja, um rendimento acima da inflação oficial, né, então esse investimento está totalmente de acordo aí com esse perfil. 20% eu colocaria em fundos de investimento de renda fixa, pensando mesmo aqui em uma diversificação, né? Então eu colocaria em um fundo de investimento de preferência que não tem aí taxa de administração também. Os restantes, ou seja, os 30% restantes, eu colocaria em CDB com liquidez imediata e que renda aí no mínimo 100% do CDI. Esse investimento aqui também é extremamente seguro, né? Ele é um investimento de renda fixa e o principal risco que nós corremos em um CDB, por exemplo, é aqui o risco do crédito, né? O risco do banco emissor dele de repente chegar a ir à falência. Mas para sanar esse problema, existe o FGC,
o fundo garantidor de crédito, que já está incluso nesse investimento, né, e que protege o investidor no caso dessa falência, protegendo até o valor de R$ 250 mil aí por CPF, tá? Então tem que tomar cuidado na hora de investir, né? Se você tem acima desse valor, é importante diversificar entre instituições financeiras, né, nesse CDB e assim por diante. Essa então seria a distribuição ideal aí para a pessoa conservadora, aquela pessoa que quer proteger o seu patrimônio, que não quer correr grandes riscos e que preza pela segurança. Agora, se você já está disposto a correr um pouquinho mais de risco, seu perfil é um moderado. E para o moderado, eu investiria da seguinte maneira: 40% do valor eu colocaria também no Tesouro IPCA. Porém, aqui eu colocaria com prazo, com alongamento aí nesse prazo, tá? Isso porque, mesmo sendo um perfil moderado, é importante a gente ter essa proteção contra a inflação, é importante a gente investir também em investimentos de renda fixa, tá? O detalhe é que no perfil moderado nós já podemos combinar renda fixa com renda variável. Então, por isso, 40% eu ainda colocaria sim aqui em renda fixa no Tesouro IPCA, tá? 20% eu colocaria em ações brasileiras, né? Eu gosto sempre de analisar os fundamentos da empresa, até porque nesse tipo de investimento eu gosto de pensar em longo prazo, né? Você está comprando uma ação, de fato você está se tornando sócio da empresa. Então eu gosto de olhar o balanço patrimonial, gosto de olhar os números dessa empresa, se é uma empresa lucrativa, como que está a dívida dessa empresa, é uma dívida estruturada ou não, é uma dívida que está comprometendo a saúde financeira da empresa, né? Então existe uma série de fatores que precisa ser analisado. E ainda assim, existem alguns setores da economia que eu gosto em especial de investir, como por exemplo aí bancos, né, empresas de saneamento, empresas de energia, são setores mais perenes e que traz uma certa segurança maior para nós, tá? Isso não sou eu que estou dizendo. O próprio Luiz Barsi, né, o maior investidor pessoa física aqui do Brasil, também segue esse princípio, ele investe nessas empresas, né? Então, se ele faz isso, né, com toda a sua experiência, quem sou eu aí para discordar, tá certo? 20% também eu colocaria aqui em fundos multimercado ou então em ETFs, tá? E por que então ou então? Porque eu gosto sempre de diversificar e aí eu analisaria. Eu buscaria fundos multimercado que tenham uma estratégia sólida, colocaria ali um certo percentual, mas não deixaria de lado ali os ETFs não. O ETF é um tipo de investimento que vai acompanhar o índice, né? Eu gosto muito do IVVB11, que ele acompanha aí o S&P 500, né, as 500 maiores empresas americanas. Então, nós podemos quase que dizer aqui que são as 500 maiores empresas do mundo. Então, eu gosto também de diversificar pensando dessa maneira, tá? Faltou, então, aqui 10%. Esses 10% eu consideraria aqui como um caixa. Um caixa para oportunidade, então eu deixaria ele guardadinho, reservado aí em um CDB, na caixinha do Nubank, por exemplo, né? Mas que renda aqui também pelo menos os 100% do CDI. E aí, quando surgir no mercado uma oportunidade interessante, eu resgataria esse dinheiro e aplicaria lá imediatamente, né? A fim de aproveitar a oportunidade. E por fim, se o seu perfil agora é um pouco mais arrojado, você quer buscar mais rentabilidade, mesmo que tenha a correr mais riscos, o seu perfil é o perfil agressivo. Eu distribuiria 50% em ETFs globais, que vão acompanhar o S&P 500 ou o índice da Nasdaq também, né? Interessante. Então eu colocaria dessa maneira. 25% eu colocaria em ações brasileiras, né? Pensando aí em crescimento, as small caps, como a gente chama no mercado financeiro, tá? O foco dessas empresas é de fato buscar um crescimento maior, é aumentar o patrimônio, então tem um certo risco envolvido também, mas está de acordo com o perfil agressivo, tá? 15% eu colocaria aí em investimento em fundo imobiliário, buscando construir aí um dividendo mensal, né, uma renda passiva, e que também é um investimento que está de acordo com esse perfil. Então eu distribuiria aí esses 15% em fundos imobiliários, tanto fundos de papel, de shopping, de galpões, fundos logísticos, enfim, né, eu criaria uma pequena carteira de fundos imobiliários, e 10% eu pensaria aqui
em criptoativos, né? Eu buscaria criptoativos, criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Solana e assim por diante, tá? O fato que merece destaque aqui é que eu estou considerando aqui que esse perfil agressivo já tenha uma reserva de emergência. Porque se essa pessoa não tiver uma reserva de emergência, eu separaria aí desse valor, desses 10 mil reais, uma parcela para criar, para alimentar a reserva de emergência, que é fundamental para todo o tipo de investidor. Desde o conservador até o perfil mais arrojado, precisa ter e construir aí uma reserva de emergência, tá? E olha, o perfil agressivo, ele não vai simplesmente sair espalhando o seu dinheiro de qualquer modo não, tá? Ele tem que ter critério para analisar o investimento e principalmente ter estratégia. É a estratégia que vai separar aqui o investidor arrojado que tem sucesso do investidor que simplesmente está contando com a sorte, que está espalhando o seu dinheiro aí em vários ativos esperando crescer, tá? Não é isso. O investimento em si, de fato, precisa de estratégia, precisa de disciplina e também precisa aqui de paciência, é claro. A grande sacada aqui não é você saber onde colocar, qual ativo colocar o seu dinheiro, mas sim em pensar como alocar esse dinheiro da maneira correta e de acordo com o seu perfil, tá? A minha ideia aqui foi trazer para você um pouco do pensamento de investidor de longo prazo mesmo. E olha, é exatamente isso que eu faço com cada pessoa que entra na consultoria de investimentos. Eu crio um plano 100% personalizado que vai atender os objetivos financeiros dessa pessoa, para aí sim nós investirmos de maneira planejada, estratégica e disciplinada. Se faz sentido para você também a consultoria, ó, comente aqui embaixo consultoria ou clique no link na minha bio, tá? Que lá você vai buscar mais informações e nós vamos marcar uma reunião gratuita para entender melhor os seus anseios e os seus objetivos financeiros. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, tá? Não esqueça aqui de deixar o seu like, não esqueça também de comentar o que você achou, quais foram os insights que você pegou desse vídeo e claro, também aqui de se inscrever no canal e eu espero você no nosso próximo vídeo.